E o Brasil parou nesse domingo para acompanhar a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Depois de 3 dias e mais de 50 horas de sessões na Câmara Federal, veio o anúncio feito pelo presidente Eduardo Cunha. Resultado da votação. Votaram sim 367 senhoras e senhores deputados. Votaram não 137 senhoras e senhores deputados. Abstenções 7, ausentes 2, total 511. Está autorizada a instauração de processo contra a senhora presidente da República por crime de responsabilidade oferecida pelos senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal, em virtude da abertura de créditos suplementares por decreto presidencial, sem autorização do Congresso Nacional, Constituição Federal, artigo 85, inciso 6, artigo 67, inciso 5º e Lei 10.79/1950, artigo 10, item 4 e artigo 11, item 11, e da contratação ilegal de operações de crédito, Lei 10.79 de 1950, artigo 11, item 3. A decisão será comunicada ao senhor presidente do Senado Federal para fins do disposto no artigo 52, inciso 1 da Constituição Federal. Bom, e a gente já convoca aqui aos estúdios do Notícia da Manhã, nosso comentarista Elivaldo Barbosa. Vem para cá. Bom dia, Elivaldo. Foram 367 votos a favor do impeachment, eram necessários 342, 25 votos a mais. E essa margem estava dentro da sua projeção, Elivaldo? Bom dia para você. Sim, bom dia, Tiago. Bom dia a você que nos acompanha. Sim, era previsível. Exatamente bateu na previsão, inclusive, do próprio núcleo mais diretamente ligado ao vice-presidente Michel Temer, que trabalhou e é o maior beneficiado com esse prosseguimento do pedido de impeachment, que agora vai para o Senado. Ontem pela manhã, eu conversava com o ex-ministro João Henrique Souza, que retornou às pressas para Teresina, em virtude do falecimento de sua mãe, e ele me dizia que tinha almoçado no dia anterior, no sábado, com o vice-presidente Michel Temer e os seus auxiliares mais diretos, e ele informava o seguinte, Tiago: hoje a proposta do impeachment passará com 368 votos favoráveis, deu 367. Realmente a conta foi quase exata. Quase exata. E em todo o país a mobilização começou ainda pela manhã. Em Teresina, a concentração e mobilização foram mais fortes na Ponte Estaiada e na Praça da Liberdade. O assunto durante todo o final de semana foi um só. Foi o assunto mais comentado nas rodas de conversas por toda a cidade. O país precisa mudar, mesmo que continue ruim. Eu acho que tem que mudar, sim. A concentração na Ponte Estaiada dos que apoiavam o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff começou cedo, com a instalação de cartazes, faixas e a montagem da estrutura de som. O país está parado, não está evoluindo, nada anda. O país hoje tem que ter uma nova direção para poder voltar à credibilidade internacional, à credibilidade interna, que hoje nós não temos. Na Praça da Liberdade, um acampamento organizado pelo movimento Frente Brasil Popular reuniu muitos militantes de partidos de esquerda. No interior do estado também ocorreram manifestações. Um trecho da BR-343 entre Floriano e Amarante foi interditado. Os moradores atearam fogo em troncos de madeira. A manifestação provocou um grande congestionamento. Bom, e a bancada do Piauí lá na Câmara são 10 deputados federais e eles ficaram divididos, 5 pró e 5 contra o impeachment. Vamos ver agora como votaram eles lá na sessão de ontem. A bancada do Piauí, composta por 10 deputados federais, foi a 20ª a votar. Eles foram chamados por ordem alfabética. A votação ficou dividida meio a meio. Votaram a favor do impeachment os deputados federais Átila Lira, Heráclito Fortes, Iracema Portela, Júlio César e Rodrigo Martins. A minha decisão é uma decisão de renovação de esperanças para o nosso país, para todos nós. Pelo meu estado, Piauí, pelo meu país, não vamos desistir do Brasil. Voto sim. O voto que eu vou dar não é um voto de rancor, não é um voto, é o voto da lógica, é o voto do futuro do Brasil.
O voto que eu vou dar é um voto que o Brasil está exigindo. É um voto em nome das ruas. Portanto, ele é sim. Exclusivamente por orientação partidária, mas com um sentimento de tristeza, o meu voto é sim. Contra o desajuste das contas públicas, contra o aumento da inflação, contra o desemprego e a favor dos 10 milhões de desempregados do nosso país, em defesa dos 5.570 municípios e para restabelecer a esperança do povo do Piauí, do povo brasileiro, eu voto sim, presidente. Em respeito a todos os homens e mulheres de bem que estão lutando, estão às ruas por um Brasil melhor. Pelos os futuros das minhas filhas, da Maria Luísa, da Ana Maria. Eu voto sim ao impeachment. Os demais deputados votaram contra o processo. Assis Carvalho, Fábio Abreu, Marcelo Castro, Paes Landim e Rejane Dias. Em defesa da minha nação, do Nordeste, do Piauí, da minha cidade de Oeiras, mas principalmente no combate à corrupção, representado por Eduardo Cunha e Michel Temer, eu digo não a essa corrupção ridícula que envergonha o meu país. E logo, logo, Eduardo Cunha, você estará pagando por isso de trás das grades, pelo mal que você faz ao Brasil e ao mundo. De acordo com as minhas convicções em defesa das leis desse país, eu voto não. Não há crime de responsabilidade, não há crime nenhum. Todo esse processo é artificial, é forjado, é falso. E por isso eu voto contra. Me desculpa a grande maioria, mas os meus limitados conhecimentos jurídicos não me convenceram da existência de crime de responsabilidade por parte da senhora presidente, razão por que eu voto não. Pelo Estado Democrático de Direito e em respeito aos milhares e milhares de brasileiros e brasileiras que votaram em Dilma, elegendo ela a primeira presidenta mulher, eu voto não! Elivaldo Barbosa, 5 votos contra o impeachment da bancada piauiense. Era o que a base governista esperava? Não. Evidentemente que não, Tiago, porque pelos cálculos e a composição até da base governista aqui no Estado, com repercussão naturalmente do Congresso Nacional, o normal seria 7-3 contra o impeachment. Mas acordos, posicionamentos tomados na última semana, como o do PP, que decidiu desembarcar do governo federal, romper com o governo federal, e também do PSD, que também seguiu a mesma lógica, é natural que os deputados desses dois partidos seguissem a orientação do partido. Foi o caso da deputada Iracema Portela e do deputado Júlio César Lima. Com relação ao PTB, que também decidiu fechar a questão favorável ao impeachment, mas os dois parlamentares que integram a bancada piauiense não seguiram essa orientação partidária. Foram os casos de Fábio Abreu e de Paes Landim. Essa é a questão, Elivaldo. Algumas pessoas decidiram não seguir o posicionamento adotado pela maioria do partido. Como é que fica a situação desses parlamentares? Podem ser considerados infiéis, sofrer algum tipo de prejuízo no tocante à perda de mandato ou ações dentro dos próprios partidos? Ações dentro do próprio partido, sim. É o caso também do deputado federal Marcelo Castro, que já há algum tempo está aí em choque com a direção nacional do partido. No primeiro momento, Tiago, acredito que isso vai ser serenar, porque o momento maior é exatamente do impedimento da presidente Dilma Rousseff. Agora o processo segue no Senado, enfim, essa é a questão principal, é o fundamento maior, a estrutura de poder no país. Agora, é claro que internamente os partidos vão cobrar fidelidade, vão exigir, deve ter algum tipo de notificação, requerimento em relação a quem não seguiu a orientação do partido. É até natural que isso ocorra. Vamos mostrar aí em cartela o posicionamento dos deputados da bancada do Piauí? Nós já temos pronta a cartelinha, olha aí. A ordem da votação dos piauienses, do relatório do impeachment, nós tivemos Assis Carvalho contra, Átila Lira do PSDB a favor. Deputado Fábio Abreu contra, deputado Heráclito Fortes a favor. Deputada Iracema Portela a favor do impeachment, deputado Júlio César do PSD a favor do impeachment também. Deputado Marcelo Castro, ex-ministro da Saúde, disse não. Deputado Paes Landim do PTB também disse não. E fechando, deputada Rejane Dias do PT disse não ao impeachment e deputado Rodrigo Martins do PSB disse sim.
Agora nós também temos uma cartela com a votação por estado. Como é que foi o posicionamento das mais diversas bancadas? Elivaldo, por favor. Vamos lá. Roraima, 7 votos sim ao impeachment, apenas 1 contra. No Rio Grande do Sul, a diferença foi bem maior, a bancada bem mais densa. 22 sim, 8 não e 1 abstenção. Santa Catarina, 14 votos pelo impeachment, apenas 2 contrários. No Amapá, 3 votos sim, 4 não, foi acho que um dos poucos casos de vitória da base governista, e 1 abstenção. No Pará, 10 sim, 6 não e 1 abstenção. No Paraná, 26 votos favoráveis ao impeachment, apenas 4 contrários. No Mato Grosso do Sul, 5 sim, 3 não. No Amazonas, 8-0 favorável ao impeachment. Rondônia, 8-0 também, votos, uma diferença acentuada. Em Goiás, 16 votos sim e apenas 1 contrário. No Distrito Federal, foram 7 votos favoráveis ao impeachment e apenas 1 contra. No Acre, 4-4, exemplo do que aconteceu aqui no Piauí. Tocantins, 6 sim, 2 não. No Mato Grosso, foram 6 votos favoráveis e apenas 2 contrários. Em São Paulo, 57 votos sim e apenas 13 não. 13, aí, ironicamente, o voto é o número do PT. No Maranhão foram 10 votos favoráveis e 8 contrários. Houve um equilíbrio, né? Houve um equilíbrio bastante acentuado. Exemplo do que aconteceu também no estado do Ceará. 9 votos sim, 11 não, 1 abstenção e 1 ausência. No Rio de Janeiro também uma diferença bastante acentuada favorável ao impeachment. 34 sim e 11 não e mais 1 ausência. No Espírito Santo foram 8 votos favoráveis ao impeachment e apenas 2 contrários. No Piauí, já dissemos aqui, 5-5. Rio Grande do Norte, 7 votos favoráveis e 1 contrário. Aliás, no Nordeste foram os poucos casos de votação expressiva, favorável ao impeachment. Minas Gerais, olha aí, outra diferença bastante acentuada. 41 votos sim e 12 não. Na Bahia, 15 votos pelo impeachment e 22 contrários e 1 abstenção. Na Paraíba, 9 votos sim, 3 não. Em Pernambuco foram 18 votos favoráveis ao impeachment, 6 contrários e 1 abstenção. No Sergipe, 6 votos sim, 2 não. Alagoas, 6 sim, 3 não. Aí, então, esse é o quadro aí, é o mapa do mapa político brasileiro com base nessa votação que garantiu a continuidade do processo de impeachment. Agora, hoje ou amanhã no máximo, chega o Senado Federal, será notificado através do requerimento enviado à mesa diretora da Casa. E aí sim se instala essa segunda e decisiva fase, que é exatamente de aceitar e desencadear o processo de impeachment que deve acontecer no Senado, sem maiores dificuldades, Thiago. Ainda hoje nós vamos tratar mais sobre esse rito que deve seguir o processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff, mas Elivaldo, antes disso, a que se pode atribuir esse resultado? A presidente não conseguiu aglutinar, não conseguiu a quantidade de votos necessários, 1/3, 172 votos no universo de 513. Isso revela um desgaste, digamos, irreversível? Irreversível, sim, Thiago. 3 fatores eu colocaria assim como determinantes para o que aconteceu ontem na Câmara. Primeiro, um governo frágil, de base política muito frágil no Congresso Nacional, nas duas casas. Vamos ver daqui uns dias lá no Senado como é que vai ser. Mas na Câmara Federal, extremamente frágil. Um governo frágil politicamente, impopular, bastante impopular, as manifestações revelaram isso durante todo esse processo aí do impeachment, e também convivendo com uma crise econômica de largo impacto no país. Juntando os 3 fatores, deu no que deu na Câmara Federal. Bom, e vamos ver agora como foi a Câmara Federal, como foram vividos esses 3 dias até que o resultado final fosse anunciado. Muita discussão por lá. A votação começou às 5h45 deste domingo. O primeiro a se manifestar foi o deputado Washington Reis, do PMDB do Rio. Ele teve a prioridade por estar doente e precisou de ajuda para chegar à tribuna montada no meio do plenário. Que a partir de amanhã, segunda-feira, Deus possa derramar muitas bênçãos sobre o nosso Brasil e sobre o nosso povo brasileiro. Eu voto a favor. Na sequência, os votos pela região norte alternados pelos estados do sul.
No plenário, os deputados usaram bandeiras, faixas e cartazes. O deputado Alfredo Nascimento, ex-ministro dos Transportes, desrespeitou a orientação do PR, que apoia Dilma e renunciou à presidência do partido. Eu quero comunicar a esta casa que renuncio ao meu mandato de presidente nacional do Partido da República, porque entendo o meu voto de forma diferente. Eu voto sim, presidente. Paulo Maluf economizou nas palavras. Senhor presidente, o meu voto é sim. Tiririca não votou conforme queria o PR. Pelo meu país, meu voto é sim. O vice-presidente da Câmara, Valdir Maranhão, também não seguiu o PP. Não ao golpe. Contra o impeachment. Eduardo Cunha também votou. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Pouco depois, o deputado Glauber Braga criticou o presidente da Câmara ao votar contra o processo de impeachment. Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá sustentação à sua cadeira cheira a enxofre. O deputado Jarbas Vasconcelos também atacou o presidente da Câmara. Quero, presidente, dizer do meu desconforto de ter aqui uma pessoa como Vossa Excelência presidindo esta casa. Vossa Excelência agrava cada vez mais com seu expediente aqui no processo político brasileiro. Fica profundamente maculado com a sua presença. O deputado Jean Willis votou contra o processo de impeachment. Depois cuspiu na direção do deputado Jair Bolsonaro. Jean Willis disse que foi insultado depois de votar. Bolsonaro disse que não vai processar o colega. O deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, se emocionou. Pernambuco nunca faltou ao Brasil. Carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro! Com o voto do parlamentar, a oposição conseguiu os 2/3 necessários para autorizar a abertura do processo de impeachment. O resultado final decepcionou o Palácio do Planalto, que esperava um placar mais alto contra o prosseguimento do processo. A partir desta segunda-feira, a questão fica nas mãos do Senado, que deve montar uma comissão especial para analisar o impeachment. Esse grupo de senadores tem 10 dias úteis para elaborar e votar o parecer. Só então o impeachment será votado no plenário pelos senadores, o que deve acontecer no dia 10 ou 11 de maio. Nós exibimos uma reportagem que foi exibida pelo SBT em nível nacional para você ter uma dimensão do que foi a sessão, você que por algum motivo possa ter perdido. Nós estávamos ligados aqui o tempo todo e nós vamos ao intervalo. No próximo bloco, o Elivaldo continua aqui com a gente no estúdio. A gente continua falando do processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff e vamos mostrar um pouco mais sobre o comportamento do teresinense ontem, durante a sessão, e vamos mostrar também as manifestações de lideranças políticas do Piauí